Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ganhou mais um conturbado capítulo ontem. Guedes afirmou que há boatos de que Maia fez um acordo com a esquerda para não pautar as privatizações. Durante a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho, Guedes afirmou também que o debate sobre o tema está interditado. O presidente da Câmara rebateu dizendo que Guedes está desequilibrado. Maia também tem dito que o governo será derrotado no plenário da Câmara se enviar ao Congresso uma proposta de uma nova CPMF. Para rebater as declarações do presidente da Câmara, Guedes tem afirmado que o debate sobre a reforma tributária não pode ser interditado. Ontem, Guedes disse que o objetivo do governo, ao examinar o uso de dinheiro destinado ao pagamento de precatórios, não é financiar o novo programa social, batizado de Renda Cidadã, mas sim manter as despesas sob controle. Já hoje, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o governo provavelmente não usará recursos dos precatórios federais nem do Fundeb para custear o Renda Cidadã. Vamos ouvir você, então, para começar esta tarde, Josias de Souza. Faltam ao país vacinas, investimentos, empregos, reformas e privatizações. Os indicadores mostram que a crise aumentou e deve piorar. Deve-se admitir, porque é óbvio que o presidente Bolsonaro não é responsável pela encrenca sanitária que trouxe a recessão. Mas essa crise vai ganhando um ingrediente adicional que é incômodo e desnecessário, que é a falta de governo. O núcleo político do governo atira no posto Ipiranga, que atira no presidente da Câmara, que já tinha atirado na véspera. E todos esses tiros, no final das contas, acertam o brasileiro que está meio atônito, buscando solução para os seus problemas. Divergências fazem parte da rotina de qualquer governo. O que distingue esse pandemônio atual é que vai se formando sob o governo do Bolsonaro uma dificuldade do presidente de mediar os conflitos. O governo passou as últimas semanas acorrentado a uma agenda tóxica. A criação de um programa social para o qual não há dinheiro, a volta de um tributo que o Congresso não quer recriar e o estabelecimento de uma rotina que submete a um núcleo de coordenação política um ministro que é indomável. O resultado é um desastre. O novo Bolsa Família já mudou de nome um par de vezes, o debate sobre o financiamento produziu uma ameaça de cartão vermelho, virou o mercado financeiro de pernas para o ar, e nada foi decidido. A velha CPMF, que tinha sido enterrada pelo presidente há um ano, voltou para o necrotério agora. E a subordinação do Paulo Guedes a essa ala política do governo se revelou uma piada, que o ministro tem vida própria. As reuniões com o presidente Bolsonaro se sucedem, houve uma, inclusive, ontem à noite, e nada deslancha. Falta ao presidente disposição para tomar decisões, algumas delas impopulares. Contra falta de comando, não tem remédio. O vice-presidente Hamilton Mourão foi muito preciso nas manifestações que fez hoje. Ele falou que esse novo Bolsa Família tem três possibilidades. Ou você corta gasto para financiar, ou você cria imposto, ou você deixa tudo como está. Cabe ao presidente Bolsonaro decidir o que fazer. A volta da CPMF, no âmbito de uma reforma tributária, o avanço do resto da agenda de reformas, isso depende muito do Congresso. Mas ali manda quem tem votos. E para obter esses votos, no seu terreiro, ele já se acertou com o Centrão. Agora, essa disfuncionalidade do governo, isso não é obra da pandemia, isso vem de antes. E ficar satanizando culpados hipotéticos, a essa altura tem pouca importância, porque o governo agora precisa oferecer soluções. Então está havendo uma confusão no meio de campo, e a minha impressão é de que essa confusão se dá porque o presidente não arbitra os conflitos. Ele precisa começar a arbitrar e precisa começar a tomar decisões. Agora mesmo decidiu-se que podem, inclusive, colocar o novo programa social, Renda Cidadã,
ou Renda Brasil, seja lá o que vai chamar, vão colocar isto numa PEC emergencial, e aí você cria, mas sem definir as fontes de financiamento. Deixa isso para discutir depois, quando for fechar o orçamento da União para o ano que vem. Você vai protelando a gambiarra, vai empurrando com a barriga. É hora de tomar decisões. E vai ficando claro que aquela decisão lá atrás, que a equipe econômica havia sugerido, parece ser a menos disfuncional, que é você reunir os programas sociais que já estão aí, já existem, alguns não funcionam direito, reúne tudo isso num programa de renda mínima. Mas o presidente disse não a essa fórmula. Agora o presidente precisa dizer o que ele quer, o que ele quer colocar no lugar. Constantino. Paulo, é muito ruim para o país, né, essa troca de farpas entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara, né, por quem tem que passar as pautas reformistas. Uma pena, né? Agora, quem é cada um deles, né? Vamos avaliar rapidamente a biografia, né? Um deles é o codinome Botafogo na planilha de propinas da Odebrecht, alguém que teve uma passagem muito breve e totalmente apagada pelo mercado financeiro e logo depois usou o sobrenome para virar político e, quase sem votos, controla um baita poder pelos bastidores em Brasília, né? O outro é um sujeito que fundou um dos bancos de investimento mais bem-sucedidos do país, controlou uma das entidades de ensino mais de excelência no país, tem um baita currículo, tem patrimônio, podia estar em qualquer lugar do mundo e está dando sua cota de sacrifício pessoal para tentar melhorar alguma coisa desse país, um liberal de carteirinha, né? Enquanto que o outro é um ícone do tal centro fisiológico. Então esse é o embate. Agora, é óbvio que pode ser feita uma crítica ao Paulo Guedes. Ele não tem conhecimento desses meandros de Brasília, ele é um sujeito que tem não só a parte acadêmica, como a parte prática no setor privado, e é um neófito nesses corredores ali de Brasília. Então, um recado que eu ia falar primeiro-ministro porque ele assim se considera, e alguns na mídia também, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu ao ministro da Economia é a coisa mais lamentável do mundo. Mandar ver um filme A Queda sobre Hitler, né? Mais uma vez alguém evocando o nazismo para falar desse governo e se referindo aí a uma eventual saída do ministro, né? Se for um cabo de guerra, né, o presidente da Câmara está insinuando que o Paulo Guedes vai perder. E diz que o governo não tem apoio, não tem voto, e aí fica culpando os outros. Olha, não tem apoio, não tem voto, não é o governo, né? Porque não é um voto do governo, não é um projeto do governo apenas, é do país. As reformas liberais venceram nas urnas. A pauta de privatizações é uma pauta de todos nós, é favorável ao país. Então, o que o Rodrigo Maia está querendo dizer é, basicamente, apertando a tecla SAP, o seguinte, né? Não tem mensalão, não tem petrolão, não tem mais os métodos de articulação, entre aspas, do PT. E aí, meu amigo, não tem base, né, para aprovar. Então, parece que o boato é verdadeiro, que o Paulo Guedes se referiu, né? O Rodrigo Maia articula com todos, inclusive com PT, PSOL e tudo mais, né? E, de alguma maneira, não está querendo pautar a agenda de privatizações. Então, existe aí um sabotador das agendas vencedoras nas urnas. O presidente Bolsonaro não é um déspota esclarecido, não é um presidente autoritário, ainda bem, né? E tudo que ele quer aprovar precisa passar pelo crivo do Congresso, e um Congresso controlado por caciques como o senhor Rodrigo Maia. Então é muito difícil. O presidente precisa tentar manter um equilíbrio quase como um malabarista entre esses interesses políticos de governabilidade, sobrevivência e tudo mais, e o seu posto Ipiranga com a parte técnica, né? Até aí não há um estelionato eleitoral. O presidente dizia no início da campanha que ele entendia de política ele, Bolsonaro, e o Paulo Guedes entendia de economia. É óbvio que existe uma tensão natural entre as duas coisas, né? O perigo, e também é óbvio que parte da agenda técnica liberal vai ser desidratada para poder ser aprovada, para poder ser viável, né, num Congresso que aí está. Agora, o perigo é o presidente flertar demais com a necessidade de governabilidade, de pragmatismo, né, de articulação e, primeiro, abandonar certos princípios e, segundo, desidratar tanto a agenda do seu posto Ipiranga que ela passe a ser algo indistinguível de um governo Temer, né, ou de um próprio Centrão. Então esse é o perigo que nós estamos vendo hoje, né? Como aprovar essa agenda de reformas sem mensalão,
e com esse Congresso. Esse é o desafio que está colocado à mesa, desde o início. Alguns achavam que era possível fazer isso com pressão de rua, bancada temática. Isso era uma visão romântica da política nacional. O Brasil tem donos, e os donos estão lá. E não estão, pelo visto, muito interessados em seguir adiante com a pauta do Paulo Guedes e do Bolsonaro, vencedora nas urnas, né? Até onde vai o corte que o presidente vai fazer nisso para poder viabilizar alguma coisa, né? Essa é a grande questão que se impõe e o mercado financeiro inteiro está de olho. Thaís Oyama. Pois é, o mercado financeiro está de olho e está respondendo mal, né? Não é à toa também, porque nos últimos dias o ministro da Economia e o presidente da Câmara se dedicaram a deixar claro para todo mundo as discordâncias que eles têm entre si. Então, o Rodrigo Maia ficou deixando bem claro que não gosta da ideia da CPMF, atacou o ministro novamente por isso, e o ministro disse que o presidente da Câmara estava querendo interditar o debate sobre a reforma tributária, disse isso publicamente em tom de acusação e ainda disse que há boatos de que ele estaria mancomunado, ele, Rodrigo Maia, estaria mancomunado com a esquerda nesse boicote à reforma tributária. Eu nunca vi o ministro da Economia acusar um presidente da Câmara com base em boatos, mas isso é só uma das muitas coisas que a gente nunca tinha visto e passou a ver no governo Bolsonaro, né? Mas ontem o ministro Guedes surpreendeu até os auxiliares dele mais próximos quando ele recuou da ideia dos precatórios, dizendo que não era dele, né, como se não fosse dele, e meio sugerindo lá que essa tinha sido uma proposta, um estudo do líder do governo, o Ricardo Barros, tirando o corpo fora. Mas então aqui eu lembro que ninguém deveria se surpreender com isso, porque isso já virou um padrão do ministro Paulo Guedes. Recentemente, por exemplo, ele fez a mesmíssima coisa com o secretário Valderi, e foi naquele episódio em que ele, Paulo Guedes, tinha proposto o congelamento das aposentadorias, também para financiar o que então se chamava Renda Brasil. Aí o secretário deu uma entrevista, o presidente Bolsonaro ficou bravíssimo e o Paulo Guedes disse que não era com ele. O cartão vermelho não é para mim, ele disse, né? Antes disso, já havia tido aquele episódio com o também secretário demitido, Marco Sintra, quando Marco Sintra defendeu a CPMF e foi por isso demitido. Essa era uma ideia do Paulo Guedes. De novo, ele fingiu que não era com ele. Mas até hoje ele continua defendendo a ideia que foi a responsável pela demissão do Marco Sintra. Sobrou para o Marco Sintra. Então, esse é um comportamento que já é padrão, um comportamento do ministro Paulo Guedes, que parece um pouco desnorteado. E ele parece um pouco desnorteado, talvez porque tenha sido a quarta malograda tentativa essa dos precatórios mais Fundeb para financiar o que já foi Renda Brasil, Renda Cidadã, Bolsa Família não sei o quê, tudo. Só para fazer uma recapitulação, porque a essa altura todo mundo já deve estar perdido. Primeira tentativa para financiar o que então se chamava Renda Brasil foi o Fundeb. Né, a primeira tentativa de emplacar, de dar uma mordida no Fundeb, foi rejeitada pelo Congresso. Aí depois veio a ideia do abono salarial mais o seguro-defeso. Aí foi o presidente Bolsonaro que vetou, com aquela justificativa de que não ia tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Daí veio o congelamento das aposentadorias, já estamos na terceira tentativa. O congelamento das aposentadorias também foi repudiado pelo Bolsonaro, com o mesmo argumento. A última foi a ideia de usar os precatórios e, de novo, emplacar a ideia já rejeitada do Fundeb. Então, até agora foi uma cacofonia estéril. Não deu em nada, não resultou em nada. O que eu apurei? Me disse o integrante do primeiro escalão do governo hoje que o que vai acontecer é que o Bittar, o senador Márcio Bittar, que é o relator do Congresso nessa matéria, ele vai, de novo, começando do zero, vai estudar novas opções, vai apresentar até terça-feira uma nova proposta para financiamento do Renda Brasil, e isso, entre esses estudos que ele está fazendo, está, sim, a ideia que foi hoje ventilada pelo vice Hamilton Mourão, que é de criar, nas palavras do vice Hamilton Mourão, uma espécie de imposto específico, um imposto que ficaria fora do teto. Isso são as palavras do Mourão. Nas minhas palavras, o que eu entendi é que seria assim, uma espécie de vaquinha feita pela sociedade para bancar esse Renda Família, um imposto novo. Então, é o que se apresenta e vamos ver. Mas o fato de essa nova proposta vir do Congresso de novo aponta que o ministro Paulo Guedes
já parece ter esgotado o seu arsenal de propostas e também de bodes expiatórios.